Olá, minha gente. Aqui é o professor Anderson do canal 6 Seguidores. Vamos dar continuidade aos Vidas Negras Importam? Essa é a parte 2. Vamos falar um pouquinho sobre a África do Sul. Por que é importante falarmos sobre a África do Sul quando falamos de Vidas Negras Importam? Simplesmente porque foi o regime que colocou por escrito, que na verdade implantou e massificou as políticas de segregação racial. Ou seja, negros não podem, brancos podem. Do Sul, originalmente, ela foi dominada, ocupada das Índias Ocidentais, em 1652. A localização da cidade do Cabo, pelo fato de ficar bem ao sul da África, facilitava a navegação intercontinental. Então se tornou um ponto muito conhecido e muito cobiçado. A Companhia das Índias Ocidentais basicamente era uma empresa de capital holandês. E com ele vieram os primeiros povos que eles chamam de boeres. Os boeres seriam uma mistura ali de alemães, franceses e holandeses. E eles dominaram a política e a economia no período. Essa ocupação, ela é claro, passou por muita segregação racial e passou também por massacres da população negra que já vivia no local. Em 1795, a Grã-Bretanha viu a possibilidade de ocupar essa região, que, como eu já falei, era muito cobiçada a questão da navegação intercontinental. Então a Grã-Bretanha ela toma o lugar dos boeres na liderança da economia. Os boeres continuam por lá, mas os britânicos já estão com um pezinho na região. Com o início das políticas dos britânicos, eles começaram a catequização, levaram a fé cristã para a região, e os negros continuam resistindo aos massacres. Os britânicos, em 1870, criam as primeiras leis segregacionistas, primeiro proibindo o casamento de negros com brancos e facilitando acesso à terra aos brancos e dificultando totalmente o acesso à terra aos negros. A convivência pacífica dos boeres com os ingleses acaba em 1902. São descobertas grandes reservas de ouro e diamante na África do Sul. E você tem a Guerra Sul-Africana de 1902. Tem a vitória dos britânicos, os britânicos ocupam essas regiões que são ricas em ouro e em diamante e passam a dominar a política de praticamente toda a África do Sul. Em 1910, nós temos a próxima lei, que é considerada uma lei também segregacionista, que é o Native Land Act. Esse Native Land Act basicamente dizia o seguinte, que as melhores terras são para os brancos. Só para vocês terem uma ideia da proporção, 75% da população, que era negra, ficou apenas com 7% das terras, enquanto que 93% das terras ficou com apenas 10% da população que era branca. Em 1948, nós temos a ascensão do Partido Nacional Purificado. Esse nome eu já ouvi falar em algum lugar, essa questão de pureza, purificação. Esse pessoal, basicamente, foi o que implantou o apartheid. Eles efetivamente colocaram no papel e fizeram com que toda a segregação continuasse. Então vocês vejam que a história da África do Sul muitas vezes é colocada a questão do racismo na conta dos boeres. No entanto, os ingleses desde sempre tinham políticas segregacionistas. Em 1969, em Schapperville, 69 negros morreram numa manifestação em que a polícia abriu fogo contra os manifestantes que estavam desarmados. Em 1976, nós temos também a revolta de Soweto, em que morrem aproximadamente 700 negros. No mesmo esquema, policiais armados atirando, e boa parte desses negros eles se revoltavam contra essas políticas de segregação racial. O Congresso Nacional Africano era um partido que foi fundado em 1912, que ele já procurava de alguma forma se contrapor a essas políticas de segregação do negro. E um dos líderes do CNA era Nelson Mandela. Lembrando que Nelson Mandela ficou preso mais de 20 anos porque era um dos líderes do Congresso Nacional Africano. Ainda tivemos a morte de Steve Biko. E Mandela, durante muito tempo, junto com o Congresso Nacional Africano, foram considerados terroristas. Olha que interessante, quando falamos em Grã-Bretanha,
Imaginamos uma nação plural, uma nação, enfim, que fez a colônia de povoamento nos Estados Unidos. No entanto, boa parte das políticas de segregação racial começaram no tempo dos britânicos na região. E Thatcher considerava o Congresso Nacional Africano, assim como o Mandela, criminosos. E adivinha quem está por trás dessa política de segregação racial? Sempre eles, os Estados Unidos. Os Estados Unidos também sempre apoiaram o regime racista do apartheid. Por que esse regime caiu? Porque começou a ter muita pressão internacional, principalmente por causa dos massacres de Soweto e de Sharpeville. E toda a crueldade do regime racista da África do Sul. Durante algum tempo, a África do Sul ficou fora de competições, ficou fora de vários tratados internacionais por conta da política do apartheid. Mas a Grã-Bretanha e Estados Unidos sempre apoiaram esses regimes racistas. Só para vocês terem uma ideia, a África do Sul tinha muito receio dos seus vizinhos. E quando teve, em 1975, a revolução que levou o MPLA ao poder, que tinha tendências socialistas, eles invadiram Angola, porque eles entendiam que Angola, Namíbia e outros países deveriam fazer um cordão sanitário para proteger a África do Sul. Olha que interessante. Você veja que sempre a África do Sul querendo ser o limpinho da África. A guerra civil em Angola, a África do Sul não conseguiu reverter o resultado do conflito. Os angolanos se alinharam aos socialistas, eles tiveram que retornar e vocês vejam que todo o suporte ao regime racista da África do Sul, ele teve suporte dos britânicos e teve suporte dos americanos até 1985. Então vocês vejam que o apoio ao racismo, ele vem de países que hoje são considerados países os mais ricos aí do momento e que apoiaram o regime racista. Documentos também provaram que a Suíça, que era um país que sempre ficava neutro de todos os conflitos, também ajudou e muito o regime racista da África do Sul. Então vocês vejam que essa questão do racismo, ela está em tudo. Está na história, está nas doutrinas políticas e mesmo na África do Sul, que era considerado um conflito, um embate da Guerra Fria, o regime racista teve vez e teve suporte até recentemente. Ok, minha gente? Vidas negras importam. Um abraço a todos.